Nós vamos conhecer agora circuitos isolados, ou seja, a placa-mãe ela é composta por vários circuitos e nós vamos conhecer agora cada circuito que compõe a placa-mãe. Vamos conhecer primeiro por onde entra a alimentação. Conector da fonte de alimentação. É por aí que entra toda a alimentação da placa-mãe, que passa por um circuito de proteção, alguns diodos, tá ali PD, que significa D de diodo, ok? Que é alimentado e protegido por um sistema de circuitos de capacitores eletrolíticos. Então essa parte aí compõe a entrada de alimentação, ok? Ao lado direito tem o USB, RJ45, PCMC, ok? Aí nós temos o PCI Card. Aqui é o sistema de alimentação da bateria, que funciona que nem um no-break. Tá aí os transistores responsáveis pela alimentação da bateria, ok? Observando que cada componente, geralmente, não é 100%, mas geralmente, cada circuito, os componentes é rodeado deles, os componentes responsáveis, ok? É difícil você ver um circuito e os componentes do outro lado da placa, é muito raro. Ok, isso é da TX1000, essa placa. Esse cabo aí que conecta o áudio, conecta as chaves frontais de acionamento do DVD, de passar DVD, pause, stop, etc e tal. Ok, vamos navegar pela placa como um todo. Esse é o processador, o cooler ao lado. O circuito ao redor do processador, ele é idêntico ao da placa-mãe de desktop. Só que a placa-mãe desktop tem aparentemente 3 entradas e 6 saídas, que se torna um conjunto. O notebook não. Ele tem 3, 4, 5 conjuntos de entradas e saídas para alimentar o processador, aumentando a qualidade e aumentando a eficiência, que era para ser supostamente efetiva, que não é o caso. Porque os maiores dos problemas são esses circuitos com defeito, mas é pela qualidade dos componentes, pela região que dá muita descarga elétrica, alternância na rede elétrica, que passa pela fonte DC de alimentação, ocasionando a queima do aparelho. Tá aí os diodos, capacitores eletrolíticos, esse circuito rodeado que compõe o processador. Ok, agora nós vamos para outra região. Essa daí é que controla o CD-ROM ou DVD. O circuito atrás é o responsável pela alimentação e gerenciamento do mesmo, alimentado com a tensão de 5 volts. Um circuito de alimentação independente. Agora nós vamos conhecer a BGA Norte. BGA que controla o vídeo, controla o wireless, controla alguns rádios. Esse daí é o Cristal, responsável por ele. Esse ao lado é a BIOS F.13.
conhecida também como EPROM. Esse daí é o chip I/O, conforme nós vimos no diagrama em bloco. Controla o touchpad, controla o teclado, fan cooler, tudo é ele que controla. Esse é o chip de áudio. Ao redor dele tem os componentes responsáveis por ele. Quem controla ele, conforme você viu, é a BGA Sul. Quem comanda ele. Esse daí é o gerenciador de tensão. Supostamente controla o HD e o CD-ROM. Diferente da placa-mãe, a placa-mãe tem um gerenciador somente de tensão e os notebooks tem vários. Viramos a placa-mãe, daí começando novamente pela entrada da fonte, continuando com a placa-mãe TX1000. Tá aí o Power Jack. Alguns transistores de alimentação responsável pela USB, que é alimentado com 5 volts a USB. Os botões que controlam o áudio, mute, volume. E esse daí é o gerenciador de tensão de entrada. Ok? Ele passa por alguns circuitos de proteção, transistor de proteção, diodo de proteção. Outro gerenciador de tensão. Dois gerenciadores de tensão de entrada. Tanto é que essa placa TX1000 é muito raro você pegar um transistor com defeito. Pela qualidade desse circuito. Esse daí é o conector do LCD. BGA Sul. Do outro lado é BGA Norte, esse é BGA Sul. Viramos a placa, continuando com a TX1000. Esse daí é o circuito da bateria. Alguns componentes ao redor responsável por ele. Funciona que nem um no break, essa bateria que segura as informações da BIOS, do relógio. Quando você configura lá no setup, essa bateria ela segura as informações. Se tira a bateria, ela sempre vai pedir F1, F2 para continuar logo que você liga o notebook. A BGA Norte. Tá aí o cristal que controla. O lado de esse pretinho aí é o cristal do relógio, ok? O outro é o cristal 25, que é o cristal da BGA Sul. Um ao lado do outro. Do esquerdo é o relógio, do lado direito é o que controla a BGA Sul, que alimenta a BGA Sul, a frequência da BGA Sul. Circuito de leitura. Outro gerenciador de tensão que alimenta o processador. Os capacitores debaixo do processador. Se você quiser saber qual é a tensão, basta medir os capacitores debaixo do processador. Ele te informa exatamente a tensão que está entrando no processador. Esse é o circuito do CRT, saída externa de vídeo. Quem controla o CRT é a BGA Norte. Outro gerenciador de tensão
Supostamente esse gerenciador ele alimenta a BGA Norte. Ok. Placa-mãe de modelo HP TX1000. Vamos conhecer agora a placa-mãe de modelo Amazon PC. Tá aí a PowerBird, ela é conectável. A PowerBird tem o vídeo, a COM1. Começamos pelo processador. A rodear dele tem um circuito de alimentação. Do outro lado da placa, embaixo dele também, continua o circuito de alimentação do processador. Essa aí é a BGA Norte. A NVIDIA 6100. Ao lado tem o conector do LCD. Ao lado também tem a BGA Sul, também da NVIDIA, NF430N-A3. Esse chip em cima do conector das memórias é a BIOS. Esse é o chip I/O, chip de entrada e saída. Ao lado aí é o chip responsável pelo SD card, MC card. Vamos conhecer agora o chip Realtek, chip de rede, conhecido também como LAN. É o chip de rede que controla a rede com fio ligado lá no RJ45. Esse circuito aí de alimentação do processador. Vamos conhecer agora o chip de áudio Realtek. ALC 883. Esse daí é o controlador do HD CD-ROM. Esse daí é o conector do LCD que joga as informações lá pro painel. Viramos a placa. Continuando com a Amazon PC. O jack controla o CRT com a entrada da alimentação. Unibond, esse daí é o gerenciador de tensão. São os jacks de áudio, USB. Lá o pretinho é as bobinas da RJ45 da rede. Ok, placa de Amazon PC. Vamos conhecer agora a placa mãe de modelo Itautec. Começamos pelo processador. Esse é o processador dele.
Em cima é a BGA Norte. Esse aí é o gerenciador de frequência, com cristal de 14,318 MHz. Toda placa-mãe tem circuito. Algumas placas-mães, se não tiver circuito, ele é acoplado na BGA, no qual torna-se a BGA única, uma placa-mãe com uma BGA só, tudo acoplado nela, controla tudo. Esse daí é o que controla a PC MCIA. Nós vamos conhecer agora o banco de memória. Nesse lado da placa tem um banco, no outro tem outro banco de memória. Saída de vídeo externa, CRT. Aí esse 20 aí, F, é um fusível de proteção. Ele vai direto para a BGA Norte. Esse daí é o controlador de SATA. Se a placa-mãe não estiver reconhecendo o SATA, é ele que controla o SATA. Ele tem saída para 8 SATA. No caso, a placa-mãe adaptável, ele controla somente um SATA. E quem faz essa acoplagem é a BIOS. Nós estamos debaixo da BGA. Os capacitores, controlado por regular a tensão dele. Vamos conhecer agora o chip I/O, in-out, entrada e saída. Conforme o diagrama em bloco, varia muito de fabricante para fabricante, tá, pessoal? O chip I/O, tem uns que controla 3 hardware, tem uns que controla 4, tem uns que divide com outros componentes, tá? Você tem que ter, para ter certeza, tem que ter o esquema elétrico dele, tá bom? Nós vamos conhecer agora o chip de amplificador. Do outro lado é o chip de áudio. Esse lado é o chip de amplificador. Todo sinal de áudio é amplificado, jogado para o jack de áudio e para os alto-falantes. Do notebook. Placa-mãe Tautec. Vamos conhecer agora a placa-mãe de modelo Toshiba. Vamos começar pelo entrada da fonte. No caso, essa entrada ela é cabeada. Tá aí, por aí que entra os 19 volts. Na frente do conector nós temos um fusível logo de entrada, que ele passa por um circuito desse rede de transistores que abaixa e alimenta diretamente a bateria. Okay? Os jacks de entrada, S-vídeo, rede de diodo, transistores, lá em cima a bobina. Esse é o outro lado da entrada da power. Isso aí, uma rede de diodos,
onde é alimentado a bateria, e quando desconecta o cabo, dá o reverso. A bateria alimenta a placa. USB. Atrás da USB, cada um controla uma porta. Outro controlador da USB. Algumas placas têm, outras não. Isso depende muito de fabricante para fabricante. Tá aí o áudio e microfone externo. Processador. Uma entrada e duas saídas para alimentar o processador. Nós temos agora o modem, que é controlado pela BGA Sul. Esse daí é o chip I/O. Esse aqui ao lado é o gerenciador de frequência. Ao lado, um pouco acima, tem o cristal com a letra Y5. Isso é BGA Norte. Circuito que compõe a BGA Norte, alimentação, frequências. De 1, de 2, memórias. Esse é PCI card. Pode ser conectado a uma placa de wireless aí, geralmente. Ok. Daí é o IDE2 que controla o CD-ROM. Vamos virar a placa. Começar pelo vídeo CRT. Ao lado tem a LAN e o modem. Esse daí é o conector do LCD. USB, saída de vídeo. Nós temos mais duas USB para cá. Esse daí é o gerenciador de tensão do processador. Embaixo é o processador. Esse daí é o USB 1, mais outro USB, microfone, fone de ouvido. Nós temos outro gerenciador de tensão. Esse aí tem até um cristal. Bateria.
Nós temos aí o chip I/O, a BIOS, essa é a BGA Sul. Essa é a bateria que segura as informações do setup. Ele é conectado, positivo e negativo, 3,3 volts. Na verdade é 3 volts, mas a maioria deles dão 3,3. Esse daí é o controlador do CD-ROM, IDE2. Algumas placas-mães vêm IDE1, IDE2, outras vêm SATA1 e IDE2, ok? O SATA é do HD e o IDE é do CD-ROM. Placa-mãe de modelo Toshiba. Temos aqui embaixo alguns conectores que liga o áudio, que liga algumas outras funções do painel de controle, a Power Button, chave Power. São outras placas interligadas na placa-mãe, com circuitos independentes, que se for somar é um circuito só. Placa-mãe de modelo Toshiba. Placa-mãe de modelo Acer. É por aí que entra a alimentação dela. Os transistores de entrada. Essa é a bateria. Esse é o circuito responsável pela alimentação da bateria, chaveamento, né? Nós temos a BGA Sul. Como você vê, controla diretamente o PC Card ao lado da bateria. Isso aí é o processador. Observe que ao lado, colado nele, está a BGA Norte, que a BGA Norte geralmente controla o processador. Na dúvida quem é BGA Norte e quem é BGA Sul, basta seguir as trilhas. Sempre bem perto dele tem alguns circuitos. Nós já sabemos quem controla quem a BGA Norte controla e quem a BGA Sul controla. Então basta seguir as trilhas. Ver para um circuito mais próximo para onde é que ele vai. Nós temos aí a rede RJ45, ok? Essa é a rede de bobina dele. Nós temos aí USB.
Sistema de bateria, 3 volts. Quando a bateria está nova, dá 3,3 volts. Temos aí a saída do LCD. Quem controla o LCD é a BGA Norte. Agora vamos conhecer a placa-mãe de modelo Philips. Nós temos a BGA Norte. Processador. Circuito de alimentação. Esse é o gerenciador de tensão do processador. Circuito de capacitores eletrolíticos, capacitores cerâmicos, diodos. As memórias. Isso aí é o chip I/O. Por sua vez tem ao lado tem o cristal. Que ele é ligado na BGA Norte. Seguiu a trilha aí por aí. Outro cristal da BGA Norte. Viramos a placa, continuando com a placa-mãe de modelo Philips. Essa é a BGA Sul. Parece um transistor, mas é um CI. Olha lá, U22. A nomenclatura U significa CI. Aqui em cima U19, que controla o CD-ROM. U25. U significa que é um CI. Se fosse aqui, era transistor. Isso aí é o gerenciador de frequência. 14318, tá aí o cristal, nomenclatura Y. Y simbolizando o cristal. Algumas placas vêm com a nomenclatura X. Esse é o circuito de baixo do processador. Essa aqui é a rede de transistores que alimenta o processador. E placa-mãe de modelo Philips.